Porque estamos sempre presos em nosso passado ou preocupados com o nosso futuro? Porque a nossa mente ela nunca se concentra no agora. E porque nossa mente não consegue se concentrar no momento presente. Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje, onde trago algumas discussões e reflexões sobre esse livro, O Poder do Agora. Então, esse livro é um livro que traz inúmeras reflexões, indagações, que nos levam a entender como a nossa mente funciona. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre a parte da introdução mesmo do livro. Ele começa com o próprio autor dando um relato sobre a sua vida, como ele passou a pensar sobre esse assunto, como ele vivenciou isso na prática em sua vida. Então ele começa relatando que até os seus 30 anos ele era uma pessoa muito ansiosa, era depressiva e com até pensamentos suicidas. Chegou um momento em que ele não aguentava mais viver com ele mesmo. E certa noite em que a ansiedade atacou muito a sua mente, ele acordou apavorado e começou a conversar consigo mesmo e disse: eu não aguento mais, né? Palavras mais ou menos assim, que ele não aguentava mais viver com ele mesmo. E se ele não aguentava mais viver com ele mesmo, então ele seria dois ao mesmo tempo? Ele seria um? Ele começou a entrar em uma espécie de conversa consigo mesmo. E a partir daquele momento, ele disse que não suportava mais aquela vida que ele vivia, sempre angustiado com o futuro e com lembranças que lhe aprisionavam no passado, e ele não suportava mais viver aquela vida, naquela forma de sofrimento em que ele se encontrava. Ele relata que naquele momento ele descobriu que não era mais aquele estilo de vida, ele não queria viver mais aquilo e tem uma conversa profunda consigo mesmo e adormece. E quando ele acorda, ele diz que como se fosse num estado de... Já num estado de iluminação, ele começa a ouvir o canto dos pássaros, a ver o brilho do sol, coisas que até então ele não observava em seu dia a dia. E ele passa a observar a partir dali. E a partir desse momento em que ele tem essa conversa consigo mesmo, ele decide que a sua vida precisaria de uma mudança e que sua mente não deveria mais estar aprisionada. Aí o livro traz toda uma discussão mostrando como nós somos aprisionados por nossa mente. Eu gostaria de ler um trecho aqui, onde ele faz essa citação ainda na parte inicial, quando ele diz assim: se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que a usa. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Ou seja, durante todo o livro ele faz uma reflexão nos lembrando que nós temos uma ilusão de que nós dominamos a nossa mente, mas é a nossa mente que nos domina. E aí ele faz até uma pergunta que eu achei bem interessante e destaquei aqui, olha. Pergunta então: você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? E aí nós pensamos, quantas vezes em vários momentos da nossa vida nós não estamos fazendo algo, mas a nossa mente está flutuando, ou ela está voltando para a lembrança do passado, ou você já está preocupada com o futuro que nem aconteceu. E aí o livro traz toda uma reflexão para dizer que a vida acontece no agora, no tempo presente, no momento presente, e que a grande maioria das pessoas deixam de viver porque estão presas nesse passado ou preocupadas com o futuro e não vivem o agora, que é o único momento existente, é o único momento de vida que temos, que realmente tudo que acontece em nossas vidas, ela acontece no agora. O passado que um dia vivemos, ele aconteceu no agora. O futuro, quando vier, vai acontecer também no agora. Então o livro vai trazendo toda uma reflexão, todo um entendimento sobre essa questão de que as maiores dores que o ser humano carrega, elas estão associadas com o controle que a mente faz sobre ele.
O livro ele é escrito assim numa forma de conversa, porque ele faz como se fosse um resumo de muitas vivências que ele tem já como um mestre espiritual até. Porque ele diz até quando ele relata até quando ele se descobre assim, que ele já estaria se encontrando num estado de iluminação sobre a vida, sobre os seus pensamentos, porque ele diz que ele relata que ao longo da vida ele foi trabalhando essa ideia de melhorar, de não deixar ser controlado por sua mente, e passa a viver mais o agora, e faz isso de tal forma tão intensa que as pessoas começam a chegar para ele e perguntar como fazer também, porque as pessoas também desejariam ser assim, viver no presente, sem se preocupar, sem trazer do passado e as inseguranças do futuro. Para dar um exemplo, para que isso se torne um pouco claro de compreender, vamos tentar nos colocar aqui. Muitas pessoas dizem assim: eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar numa leitura. É como se meu pensamento fugisse. Às vezes, nós não conseguimos se concentrar nem numa conversa. Às vezes tem alguém que está conversando com a gente, mas você está lá também só de corpo presente. Sua mente está viajando. Isso é o que acontece, do que ele fala desse aprisionamento da mente. Então, às vezes, também outro exemplo, assistir algo como um vídeo, um filme, um jornal, ouvir uma música, totalmente se concentrar totalmente na letra ou na melodia daquela música, colocar toda a sua concentração ali, são atividades que para a maioria das pessoas são muito difíceis de realizar, porque tendemos a fugir, a ficar ali com o pensamento a mil. Então o pensamento é como se fosse, tem até um termo, como se fosse um pensamento, é uma obesidade de pensamento, é um excesso de pensamentos em nossa mente. E assim as pessoas vão vivendo sempre nesse ciclo de pensamentos constantes que nos tornam pessoas cada vez mais ansiosas, depressivas, angustiadas com a vida e com as preocupações que tanto nos perturbam. E o autor destaca que a única forma de nos libertarmos disso seríamos passar a ter consciência de viver o presente. Não que sejamos pessoas irresponsáveis e não se preocupar com nossas responsabilidades e nem pensar em consequências futuras, mas não viver aprisionado a isso. É todo esse fundamento que a obra traz. E entender o agora está relacionado a não que tenhamos que aceitar tudo, mas compreender, passarmos a ter mais compreensão sobre o que acontece, porque até o estado de não estarmos presentes totalmente é como se fosse uma espécie de negação da realidade em que vivemos. Buscamos negar isso de forma até mesmo inconsciente. Outro ponto de destaque discutido é sobre a questão do ponto de dor. Então, é relatado que nós temos em nossas memórias, principalmente em nossas memórias afetivas, nós guardamos muitas emoções, né, de dores já vivenciadas antes, que ficam na nossa memória, e isso estão relacionados com traumas e tantas outras vivências e tantas outras dores. E faz com que, em determinados momentos da vida, passemos a agir até mesmo de forma inconsciente. Quantas vezes nós não explodimos diante de uma pequena atitude que nos tirou do sério, em algo que fez com que saíssemos dos nossos eixos, falando assim dessa forma mais popular. Então tem a ver com o nosso corpo de dor, a nossa memória afetiva de dor que está presente em nós. E como sair disso, né? Como se libertar dessa situação? Para que a gente resista a esse corpo de dor, a essas memórias de dores que faz parte de nós enquanto seres humanos, é pararmos e pensarmos. Em um momento em que a gente acha que o nosso emocional vai explodir e que vamos agir por impulso, é um momento de parar, analisar os nossos pensamentos, analisar o contexto, analisar o presente, viver o momento presente e entender aquilo com mais racionalidade, sem deixar que a dor domine as nossas
emoções e ações também naquele momento em que nos encontramos fragilizados. Porque associado com esse corpo de dor, também há uma discussão sobre a questão do ego. O ego que vive em nós. Muitas vezes nós também somos condicionados por esse ego. Por isso vivemos tão presos ao passado e tementes ao futuro, porque queremos satisfazer esse ego que é vigente dentro de nós, dentro de cada um de nós. O livro também apresenta alguns exercícios para se fazer, para aprendermos a trabalhar a nossa mente e aprendermos a viver mais no tempo presente. Entre isso, tem algumas questões relacionadas ao fato de exercícios de concentração, como, por exemplo, a meditação. Há pessoas que dizem que não conseguem meditar porque não conseguem parar a mente. Isso aí já é a prova viva de que a nossa mente ela é ligada 24 horas e a gente não consegue desligá-la. A gente não consegue controlar a nossa mente. Esse é um fator. Mas isso é um exercício que vai acontecendo continuamente. Ele ensina até como se fazer isso no livro, né? No livro traz esses exercícios. No sentido de dizer um momento em que ele fala que é preciso que você, quando você parar para fazer essa concentração, os pensamentos vão vir assim, de uma forma bem espontânea mesmo. Deixa eles irem, não se pegue aos pensamentos, não fique preso aos pensamentos e tente se concentrar o máximo possível. Com o tempo, à medida que essa prática for acontecendo, aí a gente vai aprendendo a lidar com isso, a sentir, né? E ele faz todo um exercício, fazer com que você imagine. Então, o livro ele tem até um símbolozinho de um S, que ele faz esse momento, no momento em que ele explica isso no início do livro. No momento em que esse símbolo aparece, é porque é um momento da gente parar e pensar. Pensar ou sobre o que leu, ou pensar sobre alguma reflexão que foi feita no livro. Então, é uma verdadeira aula de autoconhecimento. Super indico a leitura desse livro. Então, nesse momento, né, a gente vai passando a entender melhor como nós funcionamos, como a nossa mente funciona. Porque quando passamos também a trabalhar a respiração consciente, ele fala, né, em alguns momentos relata que vocês escolham um lugar que é seguro, tranquilo, para você tentar se conectar consigo mesmo. E aí vai aparecendo toda uma indicação, até mesmo de você começar a sentir o seu corpo, a sua pele, imaginar como o seu sangue está circulando em seu corpo. Então, é um livro que vai trazer, além de toda uma reflexão sobre isso, também traz exercícios que podem nos ajudar a melhorar essa questão, porque acredito que essa questão de pensamento acelerado faz parte de quase todos nós. É quase difícil dizer assim que conhecemos pessoas que não vivenciam problemas parecidos. Por isso eu achei interessante trazer a reflexão sobre esse livro, porque acho que ele vai ajudar bastante a todos nós, além de ser uma leitura que vai contribuir com conhecimentos de uma área bem interessante, como essa área do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, como também isso vai ajudar na prática. Sugiro que quem puder ter acesso à leitura desse livro tenha e realize na maior tranquilidade possível, apreciando cada momento que a leitura tem. É um livro que você pode ler e reler quantas vezes for preciso, porque sempre vai trazer um ensinamento diferente. Fique com a gente, continue no canal para mais dicas de leituras que trarão benefícios para a sua vida.